Internacional vence Fluminense e Flamengo sai novamente do G4. Da cozinha ao presidente, todo o staff do Flamengo vai para a final da Copa do Brasil. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas quero pedir para vocês que começaram a nos assistir, que não deixem de dar o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Acione o sininho da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Galera, assista esse vídeo até o fim, que eu vou falar sobre o torcedor do Corinthians que arremessou a cabeça de porco no derby lá entre Corinthians e Palmeiras, né? Então vamos seguindo aqui. 2 jogos abriram a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, sexta-feira. E os 2 times aí que estão no G4. Os resultados não foram bons para o Flamengo, porque o Internacional venceu o Fluminense por 2-0, assumindo a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras ganhou aí seu jogo do Grêmio, abrindo mais a vantagem do Flamengo, que hoje é o 5º colocado, né? Os 2 resultados não foram bons para o Flamengo e nem para o Pedro, que mesmo lesionado aí há quase 2 meses, ainda era artilheiro do Campeonato Brasileiro. E Estevão, do Palmeiras, marcou, assumindo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada. Em primeiro lugar, Botafogo com 67 pontos. Segundo é o Palmeiras com 64 pontos. Terceiro, Fortaleza com 60. O quarto agora é o Internacional com 59. Flamengo é o 5º com 58. São Paulo é o 6º com 54. O Bahia é o 7º com 46. O Cruzeiro é o 8º com 44. E o Vasco da Gama é o 9º com 43 pontos. 10º Atlético Mineiro com 41, que é o adversário do Flamengo no domingo pela final da Copa do Brasil e adversário também do Flamengo na quarta-feira, dia 13, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. 11º é o Grêmio com 39, 12º Vitória com 38, 13º Corinthians com 38, 14º Fluminense com 37, 15º Criciúma com 37, o 16º Bragantino 35, 17º Atlético Paranaense com 34, 18º Juventude com 34, 19º Cuiabá com 28 e o 20º é o Atlético Goianiense com 25 pontos, né? Então agora vamos para outras informações aqui, falando sobre o jogo Flamengo e Atlético Mineiro pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Gabigol, Bruno Henrique e Jorge de Arrascaeta podem entrar no hall de maiores campeões no Flamengo. Caso conquistem a Copa do Brasil, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta vão igualar a Zico e Júnior no ranking de campeões do Flamengo com 13 títulos. Torço muito para que eles consigam alcançar, né, entrar no hall de maiores campeões do Flamengo e consiga trazer esse título importantíssimo para o Flamengo para poder livrarmos dessa temporada péssima com o técnico Adenor Bakhtite, né? Seguindo aqui, o único duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV, o Flamengo venceu os mineiros por 4-2 pelo Brasileirão em julho de 2024, com 2 gols de Bruno Henrique, Carlinhos e Ayrton Lucas, que garantiram o resultado para o Mengão. E aí, o que vocês acham? Como vai ser o placar de domingo? 1-0 Flamengo, 2-0 Flamengo, 1-1, lembrando que o empate dá o título ao Flamengo, mas que a gente consiga esse título com a vitória, principalmente dentro da Casa do Galo, uma arena recém-inaugurada. Já pensou? Mengão sendo o primeiro time a conquistar um título dentro da Arena Galo Cego? Meus queridos e minhas queridas, aí sim que o ódio deles pelo Flamengo vai aumentar mais ainda, que já vem desde a década de 80, né? Seguindo aqui, a arbitragem do jogo de volta da Copa do Brasil será toda de São Paulo. Rafael Claus será o responsável por conduzir a partida, auxiliada por Ney
Neuza Inês Beck e Danilo Ricardo Simon Manes. O VAR fica por conta também da paulista Daiane Muniz. Todos nós conhecemos muito bem essa Daiane Muniz, tanto ela quanto o Klaus já prejudicaram o Flamengo, né? Agora vamos falar aqui sobre Gabriel Barbosa ou Gabigol. O Cruzeiro surge como favorito para contratar Gabigol. O Flamengo tenta renovar com o atleta aquela proposta de 1 ano com 50% de aumento de salário que o atleta até o dado momento não respondeu. Então, seguindo aqui, o futuro do centroavante no time rubro-negro segue indefinido, já que recusou uma proposta de renovação. Assim, o Cruzeiro desponta como favorito para contratar o camisa 99. De acordo com o Globo, o Cruzeiro surgiu como a primeira opção para contratar Gabigol após o afastamento do Palmeiras. O time mineiro tem a melhor proposta financeira para o atacante, que em Belo Horizonte poderia ter um contrato que deseja, ele quer ir de 3 a 4 anos de contrato. O Flamengo não pretende dar isso a ele, mesmo dele tendo sido aí o grande herói na vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, marcando 2 gols. Isso ainda não mudou o quadro dentro do Flamengo, né? Seguindo aqui, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou recentemente que fará novos investimentos na equipe 2025. Assim, o mandatário não descartou uma investida em Gabigol. As tratativas prometem evoluir em dezembro, após as finais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Gente, muita gente falando, o Flamengo vai perder o Gabigol de graça, Gabigol vai sair de graça. Gabigol e equipe já conquistaram aí para o Flamengo 12 títulos. Ou seja, ele já deu todo o retorno financeiro que o Flamengo fez em investimento nele. Ele não vai sair tão de graça assim como estão falando, né? Apesar dele ter ganho muito bem para poder ajudar o Flamengo a conquistar esses títulos, ele não vai sair de graça. O Flamengo ganhou muito, faturou muito em prêmios, né? Com essas 12 conquistas, com ele, Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique, então já está de bom tamanho, né? Vamos seguindo aqui, Hoje o desejo de Gabigol é seguir no Flamengo, mas com um contrato de 4 a 5 anos com luvas. A diretoria do Flamengo aguarda a final da Copa do Brasil, mas depende da eleição do clube em 9 de dezembro para decidir se fará uma nova oferta ao camisa 99. Além do Cruzeiro, também surge aí como possível destino do 99 o Santos, né? O Santos aí, apesar do Gabigol ter dado uma negativa para o Santos, né? O clube ainda insiste na contratação do atleta. No Santos, camisa 99, também tem boa avaliação. A promessa é de retomada das conversas iniciadas pelo presidente Marcelo Teixeira no meio do ano, mas o clube enfrenta limitações financeiras. Deve estar subindo agora, voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro e deve fazer novos investimentos para a temporada de 2025, né? Agora, uma boa notícia que todo mundo está polvorosa, que nós talvez tenhamos Lionel Messi contra o Flamengo no Maracanã em fevereiro do ano que vem. Presta só atenção, meus queridos. O Flamengo começa a montar o esquema de pré-temporada de 2025 com 2 jogos em Miami. Um deles sendo contra o São Paulo, entre os dias 10 e 22 de janeiro. Ou seja, vai fazer novamente uma pré-temporada lá em Miami, igual fez esse ano. Porém, em fevereiro, o Flamengo está negociando um amistoso com o Inter Miami, atual clube de Lionel Messi, no Maracanã. O atacante argentino terá homenagem na calçada da fama do estádio e o jogo fará parte da festividade. Eu farei de tudo para estar presente neste jogo. Podem anotar aí, a Mauri de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, estará no Maracanã nesse jogo para assistir esse grande espetáculo, né? Faço convite não só para os rubro-negros, mas os torcedores de outros clubes aí para fazer uma grande festa. Na década de 80 eu ia muito aos estádios assistir jogos de outros times, porque eu estava lá por causa do espetáculo. Infelizmente isso hoje em dia acabou, porque a violência é tanta e as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Isso me entristece muito, né? Agora falar aqui sobre Luiz Araújo na final da Copa do Brasil. Luiz Araújo treinou normalmente ontem, sexta-feira, com o elenco, né, rubro-negro, e provavelmente vai treinar hoje, sábado também, né, e estará aí sendo relacionado para o jogo da final. Deve começar
Com certeza no banco de reserva. O Flamengo estava blindando o atleta Luiz Araújo, né? Não estava divulgando a evolução dele, que estava previsto para o final de novembro, né? E surpreendeu a todos com um vídeo na Flá TV com o atleta treinando normalmente, ou seja, ele treinou na quinta-feira com o elenco, treinou ontem, sexta-feira, e hoje treina novamente. Lembrando, o elenco do Flamengo treina hoje, na parte da manhã, e na parte da tarde vão para Belo Horizonte fazer a sua concentração para esse jogo importantíssimo de domingo, que acontecerá às 16 horas na Arena MRV, né? No vídeo da tarde eu falo mais sobre isso. Infelizmente, Nicolas de la Cruz continua entregue ao departamento médico e não será aí relacionado, não vai nem viajar com o elenco. Minto, vai viajar sim. A diretoria do Flamengo vai levar todo o elenco, os jogadores que estão lesionados, vai levar aí todo o staff, e eu vou trazer essa informação agora, antes de trazer uma notícia aqui do Vene Casagrande. Não vou trazer logo a notícia do Vene Casagrande. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo vendeu todos os 4 mil ingressos destinados aos torcedores no jogo contra o Atlético Mineiro. A procura foi tanta que os bilhetes foram comercializados em pouco mais de meia hora. Dessa forma, a expectativa é de que a Arena MRV receba um grande público, ou seja, os ingressos, né, destinados também aos torcedores do Atlético Mineiro esgotaram, ou seja, casa lotada. E falar em Atlético Mineiro, o dono da SAF do Atlético Mineiro alugou 37 ônibus para levar as torcidas organizadas para o jogo da final da Libertadores da América. Agora eu vou trazer a notícia aqui, ó. Do cozinheiro ao presidente, Flamengo levará todo o staff à final da Copa do Brasil. Em um título que pode ser grande trunfo na temporada conturbada do Flamengo, todo o staff do clube estará em Belo Horizonte, acompanhando os jogadores e comissão técnica que enfrenta o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. A decisão quanto a essa atitude foi do vice-presidente de futebol Marcos Braz, com aval do presidente Rodolfo Landim. Todos os funcionários dos setores de futebol viajarão com a delegação. A ideia será unir o departamento em última decisão de título da gestão Rodolfo Landim e Marcos Braz. O movimento ainda traria a ideia de fortalecer a importância dos que trabalham no dia a dia do Ninho do Urubu e que fazem funções que não recebem os devidos holofotes. Juntamente com o staff, juntamente com o vice-presidente, toda a diretoria, os jogadores que estão entregues ao departamento médico também irão para esse jogo, incluindo o Nicolas de la Cruz, Matias Vinha, Pedro, Everton Cebolinha. Então, ainda falando sobre o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, a Polícia Militar divulgou orientações para torcedores do Flamengo que forem ao jogo contra o Atlético Mineiro. Aproximadamente, como já falei, 4 mil torcedores do Flamengo lotarão o espaço da torcida visitante na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Para que a nação consiga chegar e sair com segurança na partida deste domingo, a Polícia Militar de Minas Gerais publicou um vídeo com orientações sobre as vias de acesso ao palco da decisão. Eu postei esse vídeo na nossa página Amaury de Paula Santos, no Facebook, no Instagram, na página PQD Rubro Negro. Então vocês vão lá, assistam, porque é muito importante as orientações, mas eu vou trazer aqui um trecho do que foi dito pela Polícia Militar de Minas Gerais. Abre aspas. Torcedor visitante, nos dias dos jogos no Arena MRV, seu acesso será pelo bairro Califórnia, pela BR-040. Aqui nós conhecemos como Washington Luiz. Na Avenida Cícero Ildefonso, ou pelo anel rodoviário na rua Emerenciana Batista Camargos. Essas duas ruas cairão na rua Margarida Assis Fonseca, onde haverá um bloqueio de via para triagem e somente seguirão torcedores visitantes. Fecha aspas, disse a polícia de PM, da Polícia de Minas Gerais, desculpa. É bom que fiquem atentos com relação a isso, para que não aconteça o mesmo que ocorreu aqui entre Flamengo e Palmeiras. A torcida do Palmeiras foi lá para a área do setor visitante e houve aquela fatalidade da menina que perdeu a sua vida. E também no jogo contra o Corinthians, que a torcida organizada do Corinthians tentou invadir o setor destinado à torcida do Flamengo, né? Preocupação com a segurança, prestem bem atenção.
o jogo é considerado de alto risco. Afinal, o torcedor do Atlético Mineiro não esconde o ódio que tem pelo Flamengo. Os mineiros criaram uma rivalidade por conta das seguidas vitórias do Flamengo ano após ano, nos anos 80, na final do Brasileirão de 1980, no duelo da eliminatória da Libertadores em 1981 e na semifinal do Brasileirão em 1987. Essa rivalidade é a maior rivalidade unilateral que eu já vi no futebol. Nós, rubro-negros, nós, flamenguistas, não vemos o Atlético Mineiro como o nosso rival. Isso aí é coisa da cabeça deles. Infelizmente, eles levam para o coração e transmitem isso de maneira violenta. Espero que não haja nenhum caso lá, pelo menos aqui no Rio de Janeiro não aconteceu, que eles agem da mesma forma assim. Desse modo, o torcedor do Flamengo precisa ter atenção com os atleticanos. Na quinta-feira, dia 7, o Flamengo emitiu um comunicado oficial informando que entrou em contato com os governos e órgãos de segurança para facilitar a assistência necessária à nação. Inclusive, os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o de Minas Gerais, Romeu Zema, debateram o tema. Assim sendo, a maior torcida do mundo terá o acompanhamento especial da Polícia Militar. Ou seja, a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai acompanhar o ônibus até a divisa de Minas Gerais. A partir de Minas Gerais, a escolta será feita pela Polícia de Minas, tanto na chegada quanto na saída. Na saída, a Polícia Militar de Minas trará os torcedores até a divisa entre Minas e Rio e a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai assumir a escolta em segurança, né? Agora eu vou trazer para vocês aquele assunto que eu deixei para o final, que é sobre o torcedor do Corinthians que arremessou a cabeça de porco dentro do estádio, né? Lá na Neoquímica Arena. Vamos lá. Corintiano responsável por cabeça de porco ameaçou delegação do Flamengo com barra de ferro. Olha só. A compra de uma cabeça de porco não foi o único ato polêmico no currículo do torcedor Osnir Cicatriz, que prestou depoimento à polícia nesta semana, e o corintiano, por exemplo, está proibido de ter acesso ao Parque São Jorge até janeiro de 2025, devido a um caso envolvendo jogadores do Flamengo em dezembro de 2023. Ele está proibido até janeiro de 2025 por causa de um ato que ele cometeu em 2023. E ele estava onde para arremessar essa cabeça dentro do gramado, dentro do campo? Ele estava lá no Parque São Jorge. Então, ele não está seguindo a orientação. Vamos lá. Osnir Fernando Luiz, o Cicatriz, recebeu uma punição de 120 dias da Comissão de Ética do Corinthians após armar um ataque à delegação do Flamengo. Câmera de segurança do ginásio flagraram o corintiano com uma barra de ferro na saída do local, momentos depois do treino do rubro-negro no dia 29 de dezembro, isso ano passado. Com a situação contornada, um membro da comissão técnica do Flamengo reportou o caso ao Corinthians. A comissão ética agiu na sequência e decidiu punir o associado com a proibição de acesso. Isso para mim é pouquíssimo. Provocação ao Flamengo. O corintiano relembrou o caso envolvendo a delegação rubro-negra em depoimento sobre o episódio da cabeça de porco. Osnir afirmou que, assim como no derby paulista, seu objetivo era apenas promover uma provocação sadia. Onde que é uma provocação sadia? Você com a barra de ferro, ameaçando jogadores e comissão técnica. Só na cabeça dele, né? Deve ser um doente. Deve ser um doente esse marginal. Ah, vou processar o PQD porque vai chamar o cara de marginal. Marginal significa que um cidadão que vive à margem da sociedade, que não gosta de cumprir regras, não gosta de cumprir determinações, um cara que quer viver fazendo bagunça, desordem, marginal. É isso aí. E pronto, está acabado, né? Então, seguindo aqui, ficha criminal. Osnir possui uma ficha criminal extensa e responde por séries de casos de violência nos últimos 10 anos. O caso da cabeça de porco, contudo, pode causar problemas para além do seu histórico e prejudicar o Corinthians. A equipe paulista pode acabar enquadrada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre prevenir ou reprimir lançamentos de objetos no campo ou local da partida. O torcedor
se apresentou à Polícia Civil na última quarta-feira e prestou depoimento na DRED, Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Osni acabou sendo liberada após a assinatura de um termo. O que adianta? Ele assinou o termo, foi liberado, foi embora para casa e vai continuar cometendo os delitos dele. Um cidadão desse, quando tiver jogo do Corinthians, 2 horas antes ele tem que se apresentar. Já que não foi preso pelos delitos em 10 anos que ele vem cometendo, pelo menos 2 horas antes do jogo, fica lá detido na delegacia. Só vai ser liberado 2 horas depois do término do jogo. É brincadeira, né? Vamos aqui para o que disse minha amiga Márcia Silvestre Dacre. Além de corno, é burro e fedido. Desse jeito meu. Meu amigo Cláudio Silva Andrade disse o seguinte: por que esse vagabundo ainda está solto? Só no Brasil mesmo, para uma praga dessa, não ir para a cadeia. Eu concordo plenamente com ele. A pergunta que eu me fiz: por que um cara com 10 anos de ficha corrida extensa não está atrás das grades? É complicado, né? É uma conivência dos órgãos públicos com um cidadão desse. Um cidadão não, com um marginal desse. O Raif Marques diz o seguinte: o sujeito é humilhante, não merece estar em estádio junto com pessoas normais. Concordo plenamente. Lierte Pereira dos Santos, Flamengo 2, 1 Atlético Mineiro. Aí tem aqui o Reginaldo Kleiser. Isso não é torcedor, é marginal. Esse tipo de criatura não poderia participar de mais nada. Concordo plenamente com o seu posicionamento. Meus queridos, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Pode ter certeza, indignado com cidadãos, com marginais igual a esse, né, tal de Osni Cicatriz, e o que ateou fogo aí no ônibus do Cruzeiro. Saudações.